Gente, tudo bom com vocês? Hoje vim trazer um vídeo que eu prometi pra vocês, que é um vídeo respondendo perguntinhas que eu acredito que são as mais perguntadas, são as que as pessoas têm mais dúvidas. E são perguntas que eu acho que ninguém deveria ir pra Orlando ou pros Estados Unidos sem saber disso. Então eu listei aqui 12 perguntas, eu mesma listei, eu mesma pesquisei na internet, eu anotei aqui nesse papel. E aí eu vou responder conforme eu acho, tá? Conforme minhas duas experiências eu vou respondendo aqui pra vocês. Primeiramente eu queria agradecer todo o feedback de vocês no vídeo de comprinhas. Eu tenho 3 aqui no canal, se vocês ainda não viram, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. Agradeço demais vocês pelas curtidas, pelos comentários e pela interação de vocês, eu agradeço muito. E eu também vou deixar as 12 perguntas que eu vou responder aqui no box de informações pra vocês, se vocês quiserem ver quais são as perguntas que eu vou responder, tá bom? Então se você quiser saber quais são as perguntinhas e quiser descobrir comigo, já clica em gostei e já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, que eu ainda vou falar algumas coisinhas de Orlando, da viagem, que eu sei que tem muita gente que tem curiosidade. Então, vamos lá ver o vídeo. Então, vamos lá para a primeira pergunta, que é sobre a temida imigração. O que geralmente perguntam na imigração, Bruna? Olha, primeiramente, calma, respira, relaxa. Você não vai para lá para fazer nada de errado, ok? Certo? Você tem um visto no seu passaporte, certo? Então, você não tem motivos pra ficar desesperado, não tem motivos pra sair correndo enlouquecido. Então, calma. O que eles perguntam? Eles perguntam quanto de dólar você tá levando, aonde você vai ficar, quanto tempo você vai ficar, se você vai sair daquela cidade que você tá dando entrada, por exemplo. Se você deu entrada em Miami, eles querem saber se você vai pra Orlando, se você vai pra outra cidade, essas coisas. O endereço do hotel, às vezes eles perguntam, então é legal ir com o hotel reservado daqui, ou então se você vai pra casa de algum parente, anota direitinho o endereço da casa que você vai ficar, qual o motivo da viagem, se você vai a trabalho, se você vai a lazer, e isso é muito importante que tenha no seu visto, tá? Então se você vai com visto de turista, você vai pra turistar, você vai pra conhecer Disney, você vai pra conhecer outros lugares, mas você não vai fazer, por exemplo, um tratamento médico com visto de turista, então você também tem que estar respaldado no seu visto. Eu já fui 2 vezes pra temida salinha. Sim, se você nunca ouviu falar de uma salinha lá que tem lá, é o seguinte, quando você chega nos Estados Unidos, o avião pousa e todo mundo vai pra imigração. Todo mundo que tá no avião vai pra imigração. E lá eles escolhem as digitais e eles fazem essas perguntas que eu falei pra vocês. Eles carimbam o visto e você pode ficar por até 6 meses lá. Só que pode ocorrer do fiscal, do atendente lá, não aprovar você de primeira. Mas calma, como eu falei, calma. Você vai ser encaminhado pra uma salinha, que tipo, é bem aterrorizante? É, eu já fui 2 vezes pra lá. As 2 vezes que eu fui, as 2 vezes eu fui pra salinha. A gente foi premiado nas 2 vezes. E a gente chega lá, é uma sala, tipo, fechada, com uma porta, só tem os agentes de segurança na porta, é bem assustador, pouquinho. Só que tem umas cadeiras lá, tem a televisão e tem vários guichês de atendimento lá. Eles vão dizer se é pra você ficar sentado, se é pra você ir no guichê e tal. E todas as vezes a gente ficou sentado. E a gente esperou tipo uns 10, 15 minutos mais ou menos. E aí chamaram a gente e disseram que tava tudo ok. Não sei por que a gente foi pra lá, mas todas as vezes a gente foi. E também foi super tranquilo. A gente ficou só um pouquinho a mais do que outras pessoas que a gente foi pra essa sala. Dá um pouquinho mais de medo de você voltar pro Brasil e não entrar lá. Mas também foi super tranquilo. Se você for pra salinha, calma, também relaxa que pode acontecer. E uma coisa muito, muito importante, a maioria dos guichês também falam espanhol, então também outra coisa, o espanhol devagarzinho a gente entende, eles conseguem entender também, a gente enrola ali no portunhol e tá tudo certo. Pergunta número 2, alugar uma casa ou ficar em hotel? Dentro ou fora da Disney? Calma lá, uma pergunta de cada vez. Alugar uma casa ou ficar em hotel? Depende. Muitas perguntas aqui minhas vão ser respondidas por depende, tá? Mas eu vou explicar cada uma delas. Depende por quê? Depende principalmente do tamanho do seu grupo e se você quer economizar ou não. Na maioria das vezes todo mundo quer economizar, certo? Alugar casa só é legal quando você precisa de muitos quartos. Eu recomendo alugar casa tipo de 3 quartos pra cima. Quando você vai a um número muito grande de pessoas, lá eles têm casa tipo até 9, 10 quartos. Tranquilo, você consegue achar uma casa tipo pra muita gente. Então se você precisa de mais de 3 quartos, provavelmente um hotel vai sair muito mais caro pra você do que alugar uma casa. Então eu recomendo alugar uma casa. Se você precisa de 2 quartos, eu recomendo você cotar tanto o hotel quanto a casa, que pode ser que haja uma pequena variação aí, ou então um esteja mais barato do que o outro. Se você vai em casal, ou então 3 pessoas, até 4 pessoas que vão dividir um quarto, eu recomendo ficar em hotel, porque além de sair muito mais barato, você pode escolher a localização do hotel. Por quê? Geralmente as casas que são alugadas ou ficam em Celebration, que é uma cidade pertinho de Orlando, ou em Kissimmee, que também é pertinho de Orlando.
Mas esse pertinho é tipo 30 minutos, ou seja, você vai perder 30 minutos do seu dia, tanto pra ir quanto pra voltar. E não é legal, porque no final do dia você tá, por exemplo, você foi pra Universal. Você saiu da casa de Kissimmee, foi pra Universal, 30 minutos, 45 minutos, depende do trânsito, depende da velocidade que você vai. E você vai sair, tipo, do parque, vamos dizer que 9 horas. Se você for parar pra jantar, você vai sair, tipo, 9h30, 10 horas. Você vai chegar em casa quase 11 horas, meia-noite, vai arrumar coisa, tomar banho, essas coisas, vai dormir, tipo, meia-noite, 1h, pra acordar no outro dia cedinho de novo, porque tem outra coisa pra fazer. Ou seja, alugar casa é bem cansativo. E a gente teve essa experiência nessa última vez que a gente foi. Na primeira vez a gente ficou em hotel e na segunda vez a gente ficou em casa. Não por opção ficar em casa, porque não tinha mais nenhum hotel. A gente decidiu, tipo, em cima da hora viajar. E não tinha mais nenhum hotel com vagas. E aí, a gente foi meio que obrigado a ficar em uma casa. A gente gostou muito, muito, muito. É muito legal ficar numa casa. Mas como eu falei pra vocês, é legal ficar, tipo, se você tiver muitas pessoas com você, dentro ou fora da Disney. A Disney fica dentro de Kissimmee, que é um município que eu falei pra vocês que fica mais ou menos 30 minutos de Orlando. Ou seja, ela é distante também. Agora pensa, se você fica na Disney, é quase que a mesma coisa de ficar num desses municípios que eu falei que é longe. Então vai ter esses inconvenientes também do trajeto e tal. E também porque ficar na Disney é um pouquinho mais caro. Então só recomendo ficar na Disney se você tem aquele sonho, muito sonho mesmo. Eu quero muito ficar na Disney. Ok, vale, é a sua vontade. Ou então se você tem uma criança que quer comodidade, quer segurança. Não que Orlando não seja seguro, tá, gente? Pelo contrário, nunca ouvi falar nada de lá. Mas quer algo a mais, quer se sentir mais imerso no mundo da Disney, vale a pena. Mas não é uma coisa que, tipo assim, eu recomendo ir pra lá pra ficar na Disney, não. Eu recomendo muito mais você escolher um hotel localizado na International Drive, que é a principal avenida de lá, uma rua. Número 3. Vale a pena fazer compras mesmo com o dólar em alta? Além dos parques, claro que muita gente vai pra lá pra fazer compras. E sim, até postei uma foto que fazer compras é meu parque preferido. E, gente, vale a pena sim. Mas como o dólar vem aumentando muito, às vezes é legal você fazer as contas, que pode ser que algumas coisas não valham tão a pena. Eu separei 3 coisinhas aqui pra falar pra vocês que eu comprei e que valeram super a pena. Não comprei nada que não valesse a pena. Quando a gente foi, o dólar tava R$3,40, ou seja, tava um pouquinho mais baixo. Hoje tá tipo R$3,80, R$3,90. Eu comprei o tênis Superstar da Adidas, que ele custou $80. Com as taxas ele saiu R$85,20 mais ou menos. Vezes R$3,40 ele saiu R$289,68. No Brasil, o mesmo tênis custava R$349,90. Ou seja, a diferença de um pouquinho mais de R$60. Vale a pena? Vale, porque era um tênis que eu queria muito, muito, muito. Não achava aqui no Brasil, não tinha a minha numeração. Até hoje mesmo eu fui olhar no site pra fazer essa comparação pra vocês, não tinha meu tamanho. Então, tipo, pra mim valeu, porque eu queria muito esse tênis. Mas nesse caso específico aqui do tênis, não foi uma economia tão grande. Foi só de R$60. Não é uma coisa tão grande comparado ao preço que é. Agora, outra coisa pra vocês verem a diferença absurda. Lembra do corretivo da Maybelline, aquele de esponjinha que eu amo? Ele custou mais ou menos $8 com as taxas. Vezes R$13,40 ele saiu por R$27,20. O preço dele no Brasil é R$75. Saía por quase o triplo do preço, né? Então vale muito a pena, valeu muito a pena no caso do corretivo, tanto que eu comprei 4. Outra coisa, o moletom da Gap, ele custou mais ou menos $25, eu não lembro direito. Mas eu lembro que foi nessa faixa, eu peguei vários descontos nele, então saiu mais ou menos por $25. Vezes R$13,40 ele saiu a R$85 pra mim. No Brasil eu só achei uma loja que vendia pela internet e ele tava, um moletom, gente, R$299, quase R$300. A economia foi muito grande, não, R$299 contra R$85 foi o que eu paguei. E muita coisa você pode entrar nos sites americanos daqui do Brasil e pesquisar preço, tipo celulares da Apple, relógio da Apple. Até mesmo algumas lojas de moda como Gap, você consegue entrar no site e ver quanto é que é mais ou menos, pra você ver se tá valendo a pena ou não. Mas mesmo assim, com dólar alto, eu acho que ainda vale super a pena comprar coisas lá. Quarta perguntinha, qual é a melhor época pra ir? Eu fui a primeira vez em setembro, eu amei ir em setembro, e agora na última vez a gente foi em março, foi tipo um o oposto do outro. Em setembro tava vazio, tranquilo, eu conseguia ir nos brinquedos, tipo, saía, entrar de novo, saía, entrar de novo sem pegar fila nenhuma. Ótimo! Dessa vez eu passei 2 horas na fila, 2 horas e meia, 1 hora, 1 hora e meia, vocês viram nos vlogs. Gente, era muita, muita fila. Teve, no dia do Busch Gardens, que foi o último vlog que eu postei, a gente foi em 3 brinquedos. E, tipo, eu particularmente acho que não vale a pena. Então, por quê? Era uma época de Spring Break. O que é Spring Break? É como se fosse o recesso daqui que a gente tem em julho. Lá eles têm essa época do ano, geralmente entre março e maio. Ou seja, quando você for, se você estiver planejando ir nessa época,
é bom ver se não é época de Spring Break, porque pode ser que lá esteja muito mais lotado do que o esperado. Tem um blog chamado vaipradisney.com que eu queria muito indicar pra vocês. Eu vou deixar linkado aqui abaixo e também vou deixar aqui no box de informações. Todas as minhas dúvidas eu entrava lá. Eu fazia assim, VPD, que é Vai Pra Disney, e se você colocar VPD, o Google já entende. Então bota VPD, roteiro Magic Kingdom, VPD, onde comer no Busch Gardens. Tipo, tem tudo lá. Então, tipo, é um site que eu recomendo demais. Se você tiver paciência pra pesquisar como eu tenho, vale muito a pena, você vai aprender muito nesse site. Se liga nesse site, anota e entra todo dia e vai pesquisando. Eu recomendo muito ir em setembro, que na minha época, tipo, tava super de boa, parque livre, quase que vazio. Tava muito bom mesmo. Quinta pergunta, esse vídeo vai ficar longo, hein? Quantos dias são necessários? Isso depende muito do seu grupo, do que vocês querem fazer, se vocês querem comprar, se vocês querem ir mais pra parque, quantos parques vocês querem ir. Tudo isso você tem que levar em consideração. Por exemplo, se vocês querem 3 parques e 2 dias de compras, eu recomendo você fazer 7 dias, porque são 3 parques mais 2 dias e colocar mais 2 dias de deslocamento aí, pra vocês não ficarem tão aperreados. Mas, assim, no geralzão, eu recomendo de 7 a 10 dias. No máximo 15 dias. Só que aí já encarece bastante a viagem. Vai aí de vocês, o que vocês esperam pra essa viagem. Na média, 7 a 10 dias é suficiente pra você querer voltar muitas outras vezes naquele lugar. Sexta pergunta. Quais parques você recomenda? Gente, essa também é uma pergunta muito difícil. Assim como outra pergunta, é uma coisa muito particular do seu grupo. Se vocês estão indo em grupos de jovens, se vocês estão em grupo de família, depende muito do grupo de vocês. Se vocês estiverem indo em um grupo de jovens que gostam de aventura, gostam de montanha-russa, recomendo muito os parques do SeaWorld. Tanto o SeaWorld quanto o Busch Gardens são parques excelentes, montanha-russas excelentes. Se você está indo em família, claro que todos os do complexo da Disney são, tipo, é encantador. Eu amo a Disney. E vocês podem também mesclar com o da Universal. Os da Universal eu confesso que não são os meus parques favoritos, mas tem gente que ama. Então vai muito de gosto, porque eu tenho um amigo que ele foi lá e ele ama a Universal. E eu já não gostei tanto assim. Ou seja, é muito particular, não tem como eu falar que, vai nesse que você vai amar. Eu recomendo que você olhe o roteiro, vai no site do Vai Pra Disney, eles têm tudo explicadinho, como é que é cada parque. E conversem no grupo de vocês, olha parque por parque e decidam vocês, porque é melhor do que eu dar minha opinião aqui e não agradar vocês. Sétima pergunta. O que fazer além dos parques? Orlando não é só parque, gente. Tem muita coisa pra fazer. Em primeiro lugar vem o quê? As compras. Mas tirando também as compras, você pode passear no shopping só por passear, assim, se não quiser comprar. Ir em restaurantes, tem muitos restaurantes bacanas, só que eu vou abrir um porém aqui pro restaurante, tá? Aqui, por exemplo, a gente paga 10% embutido na conta, correto? De gorjeta pro garçom. Só que lá é mais ou menos de 15% a 18% a 20% que você paga, e essa conta geralmente ela não vem incluída na conta, tá? Por exemplo, se deu $100 sua conta, você tem que pagar 115, 120, aí você paga a mais. Lógico que não é uma obrigação igual aqui no Brasil, os garçons esperam, igual eles também esperam aqui, só que a diferença é que não vem incluso na conta, você tem que pagar a parte. Mas voltando pra pergunta, tem um passeio pela iDrive 360 que tem a roda gigante, tem um museu de cera, tem também, eu não sei, um aquário, eu tava esquecendo do nome. Tem outros museus, tem um jogo de basquete da NBA, tem umas épocas específicas do ano que dá pra você assistir jogos da liga de basquete, que é muito legal. E tem também um simulador de voo bacana que eu vi no site da Decolar.com que eles vendiam, só que a gente acabou não indo, mas também eu acho que é muito legal. Oitava perguntinha, contratar roteiro vale a pena? Mais uma vez, depende. Depende se você tem disposição para pesquisar muito. Se você tiver, ótimo, não precisa de um roteiro, você não necessariamente precisa de um roteiro para ir. Digo roteiro para ir, digo roteiro comprado, tá? Porque tem empresas especializadas em fazer roteiro que também é bem legal, te dá comodidade, te dá segurança, tem vários benefícios, mas você paga por isso, né? Enquanto tem roteiro que você pode fazer você mesmo, que pode ser bem mais personalizado, porque só você consegue entender melhor o seu grupo. Então, se você tiver paciência para pesquisar muito, faça você mesmo. Se você quer comodidade, tem dinheiro para pagar, quer mais segurança, então pode contratar. Vai ficar a seu critério. Todas as vezes que eu fui, eu não comprei roteiro, eu fiz eu mesma. E foi super de boa, tá, gente? Da primeira vez que eu fui, a gente não tinha ideia de nada, só tinha reservado o hotel, comprado os parques e alugado o carro. A gente foi fazendo roteiro lá mesmo. Tipo, saía de um parque, às vezes ia jantar, às vezes ia pro hotel, essas coisas.
Nona perguntinha, vale a pena alugar carro? Sim, demais, com certeza, muito. Alugue um carro, gente. O primeiro porque o aluguel é barato, a gasolina é barato, você tem muito mais comodidade, você pode controlar seus horários. Além de que quase não existe táxi lá, e táxi lá é bem caro, e Uber também é bem caro. A CNH brasileira é aceita lá, não precisa de CNH internacional, isso na Flórida, tá? Porque tem alguns estados que precisa, mas na Flórida não precisa, você só leva sua CNH mesmo, tem que estar válida, claro. Lembrando que algumas locadoras cobram uma taxa, e isso, geralmente a taxa é bem cara, para condutores menores de 25 anos. Eu lembro que quando a gente foi agora, minha mãe que foi dirigindo, porque o Michael tem 22 anos. E se ele dirigisse, era $30 por dia a mais que a gente ia pagar, ou seja, ia ficar bem caro no final. Então a gente optou por ele não dirigir. Mas tem algumas outras empresas que podem ser mais baratas. Às vezes, eu sei que tem empresa que parece que 23, 24 anos nem estão cobrando mais. Mas fica aí o alerta para você pesquisar bastante se você tiver menos de 25 anos. Primeira vez eu aluguei com a Alamo e a segunda vez eu aluguei com a Hertz. Nenhuma das duas eu tive problemas, tá? E é legal também falar sobre pedágios que lá tem. Mas geralmente todas as locadoras já vêm com tipo um sem parar que tem em São Paulo, no Rio. Que você vai, passa pelo sem parar e aí só paga, vem a conta no final pra você. É quase isso, só que lá se chama, acho que é Sampass, se eu não me engano. E aí você vai passando pelo Sampass e depois vem a conta no seu cartão, você vai pagar também. 10ª perguntinha, quanto custa viajar para Orlando? Eu acho que essa também é uma dúvida muito grande, mas é só uma conta simples de fazer. Eu vou fazer aqui com vocês passagem, hotel, alimentação e carro, tá? Passagem ida e volta saindo de Manaus fica mais ou menos 1.600. Tem promoção, se você conseguir, você acha que até de 1.200 dá pra conseguir, mas isso é promoção, né? Geralmente fica entre 1.600 a 2.000 reais. Coloquei 1.600 aqui por pessoa. A gente, quando viajou, comprei pela MLX, que é uma empresa aqui de Boa Vista, que eles fazem serviço, vou deixar o arroba aqui pra vocês, super confio neles. Hotel, a gente ficou no Rosein na primeira vez que a gente foi, então eu coloquei aqui um Rosein. As diárias para 7 dias ficaram R$1.800, dividido por 2 dá R$900 por pessoa. A alimentação é bem caro, eu coloquei mais ou menos aqui $280, que é R$40 por dia. Claro que dá pra economizar, claro que vai ter dias, se você quiser um restaurante muito caro, $40 não vai dar nem pro almoço. Então você tem que ir dosando, um dia que você quer um restaurante mais caro, você vai ter que economizar nos outros dias. Ou então se você quiser economizar todos os dias, você vai gastar muito menos que $40 por dia. O que a gente fazia? A gente ia no Walmart, comprava pão, queijo, manteiga, Nescau, leite, café e fazia o café da manhã no hotel ou em casa, como foi dessa última vez, e tranquilo, a gente já saía e lá é muito barato. Então, tipo, a gente gastava acho que muito pouco pra tomar café da manhã. A gente só pagava almoço, lanche e jantar. E aí dava uns $30, 35, $40 no dia que a gente ia no restaurante um pouquinho mais caro. Mas aí dava pra compensar de boa. Se você optar por jantar e tipo McDonald's, Burger King, vai sair mais ou menos $7 a refeição, ou seja, você vai economizar muito. Mas não dá pra viver todo dia de Burger King, eu pelo menos não aguento. E o carro eu cotei aqui a R$750, dividido para 2 pessoas, dá R$375. Ou seja, somando tudo, aí no total vai dar R$3.875. Esse valor é mais ou menos para 7 dias, tá? Isso fora as parques, fora que mais a gasolina, algumas coisinhas aqui que não estão inclusas, mas a maioria, o grosso é esse aqui, 3.800. Dá pra diminuir esse valor? Dá. Dá pra diminuir na passagem, dá pra diminuir no hotel. Foi o primeiro preço que eu peguei, não pesquisei mais a fundo. A alimentação, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem economizar, dá pra diminuir bastante esse valor, mas a alimentação é uma coisa bem cara lá. Então é interessante você ir com reserva, tá? O reserva eu falo sobrando. Carro também eu acho barato, então dá pra diminuir aqui pra uns 3.500, 3.200 talvez. Vai pesquisando aí que dá pra fazer uma viagem barata. E geralmente é bem mais barato viajar pra lá do que viajar aqui pelo Brasil mesmo. Pelo Nordeste geralmente é muito caro. Mais ou menos isso aí. 11ª pergunta. Precisa saber falar inglês pra viajar pra lá? Não. Acho que você já deve ter ouvido muito isso, né? Lá na Flórida é um estado muito, muito latino. Tem muito espanhol, muito brasileiro, gente, muito brasileiro. Nos parques, no Walmart, se você gritar, tô perdida, tipo, um monte vai olhar pra você. Porque muita gente é brasileira lá, tipo, é muito fácil achar brasileiro lá. Não dá pra você, tipo, ficar totalmente perdido, assim. Se você passar por um apuro, dá pra você falar mesmo. Tem alguém brasileiro aqui que, tipo, com certeza alguém vai olhar pra você. Porque tem muito. Ou então se você falar espanhol devagarzinho, ou então pedir pra pessoa falar devagar, dá pra entender, a gente enrola aí no portunhol. Eles entendem que tem muito brasileiro lá, então
é de boa. Claro que se você souber falar inglês, a experiência vai ser melhor. Tem show nos parques que são em inglês e entende melhor quem fala inglês, claro. Mas isso também não é um empecilho. Eu não falo inglês fluente, meu namorado não fala inglês fluente, e a gente conseguiu se virar bacana. Agora, se você não sabe falar nada e tem uma viagem marcada, eu recomendo você fazer um curso básico de inglês aqui pela internet mesmo. Começa a ver umas aulas no YouTube. Aprende a falar pelo menos oi, tudo bem, olá, como é que você tá? Onde é o banheiro, isso é muito importante, perguntar onde é o banheiro. Falar, estou perdido, eu sou brasileiro, me ajude. Essas coisinhas básicas que você, se perder, você tem como recorrer um pouquinho. 12ª pergunta e a última perguntinha é: tenho um visto válido no passaporte vencido, o que fazer? Isso aconteceu comigo nessa minha última viagem. É só tirar um passaporte novo e você vai viajar com os 2 passaportes. Um com visto válido e um com passaporte válido. Ou seja, vai anexar os 2 e pronto, amarrar numa liguinha pra não perder se você for viajar em um grupo, pra saber que aquele visto é daquele passaporte. E aí tudo bem, tipo, eles já sabem que acontece isso. Então tanto na empresa que você vai viajar, tanto na imigração, é super tranquilo também essa parte, sem problemas, não precisa ficar desesperado. Anotei aqui algumas diquinhas extras que não são perguntas, mas eu acho muito interessante falar pra vocês. Então anota aí também porque é muito importante. Primeira delas é levar cartão de crédito internacional. Isso porque, primeiramente, se você for alugar um carro, eles não aceitam dinheiro. E às vezes o hotel pede também um cartão de crédito pra ficar como calção. Então, se você também, por alguma coisa, faltar dinheiro, você tem como se virar em alimentação e passar no cartão de crédito. É mais caro, mas você não fica sem dinheiro. Já pensou, você tá em outro país sem dinheiro nenhum? Leve um cartão de crédito. E muito importante, não esquecer de habilitar a função de internacional antes de você sair do Brasil. O Maicon, ele tem um cartão de crédito internacional, só que ele foi habilitar quando ele tava lá. E aí, não sei porque, não conseguiu habilitar, ainda bem que eu tinha meu cartão. E a gente conseguiu passar no meu também, ficou tudo certo. Mas fique atento, leve um cartão de crédito internacional. Segunda dica, chip de internet. Eu acho muito válido. Quem me acompanhou aqui na primeira vez viu que eu passei um perrengue muito grande na primeira vez, que a gente ficou perdida. O GPS que a gente levou não funcionava e a gente comprou lá de última hora, conseguiu, graças a Deus. Mas dessa vez a gente foi mais prevenido, a gente levou um chip daqui pra usar no Waze, que eu acho muito mais fácil usar pelo Waze do que o GPS que vem no carro, que às vezes confunde um pouquinho. E além de que você fica com seu WhatsApp, fica com a Instagram, alguma coisa que você queira usar, e fica com um número de telefone também. Alguns deles dá pra ficar com número de telefone. Se você precisar de alguma coisa, dá pra ligar. Terceira coisa, seguro viagem. Sempre que eu viajo internacional eu contrato. Nunca precisei usar, mas eu acho de muita importância, gente. Até porque falam, e é verdade, que hospital nos Estados Unidos é muito caro. Não tem hospital público, ou seja, você vai com um dinheiro e na hora aquele dinheiro você tem que usar para fins hospitalares. Aí você vai ficar o resto da viagem sem dinheiro. É bem complicado, então eu recomendo você fazer seguro viagem para esses imprevistos se acontecerem. Também não dá um problema mais para vocês. Quarta dica, pessoas com dificuldade de locomoção. Vocês viram aqui que eu postei pra vocês. Vou deixar aqui embaixo o nome de uma loja que que aluga scooter, que é como se fosse uma motinha elétrica numa cadeira, que é muito legal. Você vê muitas pessoas usando lá, principalmente pessoas que são um pouquinho mais gordinhas, que não conseguem andar com muita distância, pessoas mais idosas, pessoas com dificuldade de locomoção, como era o caso do meu pai. Ou seja, é muito legal pra eles ficarem confortáveis durante a viagem, conseguirem andar o parque inteiro, sem se cansarem e ficar melhor pra eles. Não é muito caro, eu lembro que a gente ficou, acho que foi 10 dias, se eu não me engano. Ficou $135, tá? E eu acho que vale demais a pena, justamente como eu falei pra vocês, a pessoa consegue aproveitar bem mais. Quinta dica, eu já falei pra vocês, a alimentação lá é muito caro, então vá prevenido, leve sua dólar contando com a alimentação. Eu estipulo mais ou menos $40 por dia, mas isso vai de vocês. Recomendo muito, no dia que vocês chegarem, façam as comprinhas no supermercado, no Walmart. Comprem o que vocês quiserem fazer de café da manhã pra economizar já. Geralmente os hotéis não oferecem café da manhã, ou então os que oferecem à parte. E o que eu fiquei na primeira vez era mais ou menos $15 o café da manhã. E, tipo, não compensava nem um pouco, porque era só, acho que café, leite e umas torradas, ou seja, não valia a pena. Então era melhor fazer as comprinhas no Walmart. Uma dica muito importante, que até esqueci de anotar aqui, é comprar água no Walmart, tá? Que tem uns pacotes assim desse tamanho, que tipo vem com 15, 20 águas, tem de vários tamanhos. E você colocar no frigobar, geralmente todo hotel tem, coloca pra gelar e leva na bolsa pros parques, porque água nos parques também é muito caro. Ai, tô cansada, falei demais.
Sexta dica é andar sempre com passaporte. Isso vale até aqui no Brasil, né, andar com seu documento. Mas imagina fora do seu país, né? Aí que você tem que andar mesmo, ande sempre com seu passaporte. De preferência, ande sempre com seu grupo pra não se perderem. E se algum guarda para você tem o seu passaporte ali pra apresentar e tá tudo ok. E também alguns medicamentos, algumas pessoas pedem pra apresentar a ID, que é o passaporte. Você só apresenta, eles vão ver que se você for maior, né, só apresentar. E também fica tudo ok. E a última diquinha aqui tem a ver com planejamento, pra você ir com tempo de sobra para o aeroporto. Tanto na ida quanto na volta, mas eu acho que na volta eu acho que ainda é mais importante. Ainda mais se você for devolver o carro que você alugou no aeroporto. Eu recomendo pelo menos 4 horas de antecedência, não é exagero, gente. Eu fui dessa vez com 4 horas de antecedência e o pessoal diz, é muito tempo pra ficar lá. Gente, a gente não deu tempo nem de sentar quase. A gente sentou e chamou, nosso voo foi chamado, ou seja, não é exagero, vá com o tempo sobrando, vá tranquilo, porque se acontecer alguma coisa, que geralmente acontece, no raio-x, no passaporte, nas bagagens, deu excesso, você tem tempo pra resolver e não ficar agoniada com medo de perder o voo. E essas foram as diquinhas, as perguntas que eu respondi pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique em gostei pra mim, se inscreve no canal, manda pra aquele amigo que vai viajar, ou então deixa salvo aí pra você ver depois de novo quando você for viajar. E comenta aqui embaixo se eu deixei de responder alguma coisinha que eu posso deixar pra responder pra vocês, tá bom? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito de novo que vocês tenham gostado. E um beijo, tchau e até o próximo vídeo.